Pronto, então eu ia só dar aqui mais algumas notas retiradas da literatura internacional. Isto foi um estudo feito para toda a Península Ibérica, de uma antiga aluna minha, a Leona Nunes, que, em conjunto com o professor Francisco Carlos Torrier, que foram buscar os dados dos inventários florestais nacionais de Espanha e de Portugal, e depois, com esses dados, traçaram o perfil da biomassa de tudo o que eram áreas de floresta para várias espécies. Portanto, temos aqui o pinheiro bravo, o pinheiro da Lepo, o sobreiro e o carvalho roble. Um, e foram ver qual era a estrutura dos povoamentos que ardiam e qual era a estrutura dos povoamentos que não ardiam. Não é? Portanto, isto aqui é o perfil vertical, ou seja, isto é quantidade de biomassa a vários níveis. Portanto, isto depois tem um código dado pelo inventário florestal, eu não me lembro de cor, mas isto, por exemplo, é vegetação até meio metro, depois isto acho que é um metro, depois isto aqui são árvores já, é vegetação já a grande altura, suponho que 16 ou 18 metros, eu não tenho isto de cor. E o que nós vemos é que as zonas que não ardem, as florestas que não ardem, têm naturalmente menos biomassa nos estratos superficiais. Isto é óbvio, não é? Portanto, se não há vegetação no subcoberto, arde menos. Mas depois tem mais biomassa nas copas. Não é? Ou seja, estamos a falar de povoamentos mais densos, não é? De copas mais juntas, que é exatamente o contrário do que nós andamos a fazer, que é afastar as copas, e é isso que a nossa legislação. Portanto, isto é válido até para o pinheiro bravo, que é uma espécie altamente atrativa para o fogo, enfim, usando aqui uma linguagem simples. Aqui no Pinheiro da Leite não se nota muito, mas aqui no Sobreiro sim, e aqui nos Carvalhos muitíssimo, não é? Portanto, são precisamente os povoamentos que têm maior coberto de copas que são mais resistentes ao fogo, ou seja, que ardem menos. Ahm, Isto é uma série de fotografias em Itália, foi aquilo que eu achei mais interessante. Portanto, que mostra como a vegetação se desenvolve num povoamento muito denso, isto é de Pinheiro de Alepo, e como, à medida que nós vamos abrindo o povoamento, ou seja, afastando as copas, nós vamos tendo cada vez mais quantidade de vegetação. Não é necessário ser cientista para chegar a esta conclusão. Nós já sabemos que a vegetação responde à intensidade da luz solar, não é? Mas está aqui nesta série de fotografias a mostrar a reação da vegetação ou à abertura do povoamento. Portanto, já vimos aqui duas desvantagens em cortar árvores. Uma, pelos vistos, não está a fazer diminuir o comportamento do fogo. Outra, no curto prazo, no curto médio prazo, vai fazer aumentar a carga de material, porque estamos a abrir e então vamos ter maior estímulo para o crescimento da vegetação. Há ainda outro tipo de virtudes das árvores. Isto aqui não fui eu isto vem de um manual australiano. Houve uma missão de australianos que esteve cá com a convite da AGIF, para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, e a quem foi perguntado, então, mas estamos a fazer bem em derrubar árvores à volta das casas? E a pergunta de um dos especialistas foi taxativa. Isso é uma falácia, porque nós já chegamos à conclusão que a presença de árvores junto às infraestruturas pode ser benéfica por este motivo que aqui está. As árvores podem servir de barreira ou à radiação e podem servir de barreira e interceptar a entrada de fagulhas nas infraestruturas. Um outro problema grande associado às faixas e à forma como nós as estamos a gerir é a grande propensão que têm para a invasão por espécies exóticas. Aqui têm a quantidade de exóticas na, na faixa, não é? Portanto, na faixa de gestão de combustível, e a quantidade de exóticas fora da faixa. Não é? E, portanto, e aqui houve de facto diferenças significativas. Isto foi feito para a Califórnia, mas é completamente válido para o nosso país. Aliás, nós temos muitíssimo mais exóticas invasoras em Portugal do que têm os californianos.
E isso foi visto até, inclusivamente, medindo a distância a partir das estradas e das faixas, relativamente neste caso das faixas, relativamente, e portanto a quantidade de exóticas ia diminuindo à medida que nós nos afastávamos. Pronto, então, conclusões globais que se podem tirar destes resultados, não existe justificação técnica nem científica para afastar as copas das árvores nas faixas de gestão de combustível, tal como obriga a legislação. Empovoamentos de folhosas autóctones, devido às suas características, a legislação devia obrigar a fazer um adensamento em vez de derrubar as árvores. No que toca aos combustíveis de superfície, aí sim faz sentido manter limites, porque estamos a proteger infraestruturas e pessoas, não é? Faz também todo sentido garantir a descontinuidade vertical fazendo desramações. Portanto, há partes da legislação que ninguém contesta. Portanto, são óbvias, não danificam as árvores, não danificam o património. O facto de nós desramarmos, uma árvore aguenta perfeitamente uma certa altura de desramação, portanto, não tem problema nenhum. Agora, cortar árvores e abrir o espaçamento e tornando o local mais seco e com todas estas desvantagens que vimos aqui, não. Mas, enfim, vamos ver se os legisladores ouvem a ciência a este respeito. Eu tenho algumas dúvidas, mas veremos. Pronto, só para mostrar então um livro que irá sair no âmbito deste projeto In the Forest Fire, que vai reunir aqui as condições. Nós, para além deste trabalho, fizemos outros que vão ser reunidos num livro que está neste momento a ser preparado e que será devidamente divulgado. E pronto, e obrigado. Muito obrigada pela belíssima comunicação. Temos que o convidar a vir mais vezes entre nós e para além de estarmos a destruir, além do que disse, de estarmos a destruir o nosso património e a paisagem. Eu, como não vou ficar depois, não sei se há... Sim, exatamente. Como o professor se vai partir para Lisboa, passaria à plateia algumas perguntas que queiram fazer. Só que eu não vejo nada. Fátima. Fátima? Queria só fazer. Tavira. Este estudo é interessantíssimo. Quem é que vai poder ter acesso a ele? Qual é o objetivo disso? Vai ser apresentado abaixo. A apresentação pública já foi feita porque o projeto entretanto terminou, mas aquele livro vai ser é gratuito e vai estar sobre o formato digital e vai estar amplamente disponível para todo o público. Portanto, depois enviar aqui à organização para divulgarem, ou então podem simplesmente escrever-me para... O meu e-mail é só pôr na internet o meu nome e o e-mail aparece e podem escrever. Eu envio sem problema o link. É muito importante que a IP e outras entidades públicas tivessem acesso a esta informação. Eles têm. Mas eles têm. A questão é que têm, portanto, eles são fartos de saber isto, não é? Portanto, eu tenho tido conversas com pessoas do... Não, aqui não, a culpa não são as entidades gestoras, é, neste caso, o legislador, que está, neste momento, é um trabalho feito entre a AGIF e o ICNF, mas tem estado, tanto quanto sei, mais entregue ao ICNF ultimamente, mas há uma resistência tremenda a introduzir um novo paradigma na gestão das faixas, não é? Portanto, sempre se fez assim e vamos continuar a fazer assim porque em nome da segurança, nomeadamente dos bombeiros e das pessoas que estão a fazer o combate, não é? Portanto, é essa a desculpa para se derrubarem as árvores. Só mais uma pergunta. Não temos mais tempo. Bom dia. Queria agradecer à organização a vossa iniciativa, que nos parece muito útil e oportuna face à cultura que nós encontramos em relação às árvores. Agradecer também a comunicação a que acabámos de assistir. Nós somos o grupo COPA de Coimbra.
criado recentemente e que nós Então, temos. somos da mesma cidade e Somos não da nos mesma. conhecemos. Exatamente, não, pronto. Eu de facto liguei-me à questão das árvores recentemente porque por uma dor de coração que senti há uns meses atrás em Coimbra e portanto é por isso que eu agora acabei por me ligar e criámos este grupo na cidade em proteção das árvores urbanas, mais concretamente às árvores urbanas. Ok. Portanto, e apelidamo-nos de Copa. Curiosamente, o seu trabalho acaba por nos dizer que aquilo que nós estamos a fazer relativamente às faixas e supostamente para evitar que o fogo tenha mais força, vai precisamente no sentido contrário. E mais tarde ou mais cedo, uma vez que vamos criar espaço e dar entre as copas, mais tarde ou mais cedo vamos ter mais vegetação no solo e acabamos acaba mais tarde ou mais cedo pelo risco de incêndio se tornar maior. Parece-me que é uma conclusão que se calhar se pode tirar deste estudo. Mas eu queria lhe perguntar se sabemos em que é que o legislador se baseou para definir estas regras. Se existe, de facto, alguma justificação lógica ou de observação ou científica, já percebemos que não, para estabelecer este tipo de regras dos 10 metros, dos 100 metros, dos 50 metros, face àquilo que se quer proteger. Obrigada. Sim, isso de facto eu não falei nisso na apresentação. O pressuposto é que quando nós temos uma continuidade de copas, estamos a facilitar o fogo de copas, né? Que é uma forma extrema de comportamento de fogo e que é relativamente rara no nosso país, ao contrário do que muita gente pensa, né? Portanto, agora, a questão é que e as raízes da legislação já vêm de longe, portanto, pelo menos desde os anos 90, e foram inspiradas em práticas que foram implementadas em França. Portanto, e a partir daí, e como ao longo da nossa história nós temos feito, nós temos a tendência a imitar o que todos fazem, portanto, depois foram-se buscar esses preceitos técnicos. À realidade francesa e a partir daí continuou, não é? Mas o suposto é este, não é? Portanto, afastamos as copas para impedir o fogo de copas. A verdade é que o fogo de copas não tem potencial para se desenvolver desde que se consiga remover a vegetação no subcoberto, porque há um fenómeno que é quase teórico, que é o fogo de copas independente, em que o fogo se consegue propagar independentemente nas copas, sem contacto com os combustíveis que estão em baixo, com as ervas e com os arbustos. Mas isso são fenómenos extremamente raros, tão raros que nem os simuladores se põem a simular esse tipo de fenómenos porque não vale a pena, que são situações excepcionais. Mesmo o fogo de copas passivo, que é aquele fogo de copas em que o fogo sobe à copa, mas não se transmite de copa para copa, não é muito comum quando nós temos arvoredo desenvolvido. Portanto, estas coisas, depois, às vezes é difícil transmitir estas mensagens porque nada disto é preto e branco, não é? Portanto, nós temos um gradiente de desenvolvimento do arvoredo desde árvores pequeninas em que o fogo de copas é herdeiro à árvore, mas uma árvore, quando é pequena, é do tamanho de um arbusto, não é? Até árvores de grandes dimensões em que é impossível o fogo chegar lá acima. Mas a lei é cega relativamente a isso tudo, não é tudo. E abatem-se árvores de grandes dimensões com esta regra cega do afastamento das copas. E portanto, quer dizer, é isso, não é? Deveria haver aqui alguma forma de diferenciar também as situações e não tratar todo o país e todas as espécies e todas as situações e todos os estádios de desenvolvimento por igual. Enfim, vamos ver o que é que a evolução aqui está a ter. Em áreas protegidas e de parques naturais. Aí com muito mais preocupação, obviamente, sim. Além disso, 98% dos povos portugueses são de mão criminosa ou involuntária. Não vamos para aí.
portanto, não será mais legislação que é mais fiscalização? Não, bom, fiscalização sem dúvida, mas esse mito do fogo posto é um mito tão grande como este mito das árvores serem afastadas, não é? Sim, sim. Sim, não, quer dizer, vamos ver, a questão do fogo é uma questão extremamente complexa, não é? Quando nós tentamos simplificar, normalmente sai a asneira. Portanto, a questão das ignições é mais uma questão muito importante que tem que ser, de facto, resolvida e que tem muito a ver também com a cultura do nosso povo e com os hábitos que as pessoas têm, já desde épocas milenares, não é? Do fogo. Muito obrigada, professor. Já estamos no limite. Obrigado. Aquilo que lhe ia perguntar é se o tipo de floresta que temos, ou melhor, se não deveria também, efetivamente, e como temos visto muita gente defender, haver uma maior diversidade em termos de espécies arbóreas para precisamente criar barreiras suplementares. Parece-me que a monocultura, seja do eucalipto, seja do pinheiro, etc., pode ter consequências bastante negativas. Isso, portanto, mesmo em termos de modelo de desenvolvimento florestal, não está ainda tudo por fazer. Muito obrigado. Sim, está tudo para fazer, mas aí não sou nada otimista. Aí está para fazer e vai continuar para fazer. Por uma razão simples. De acordo com as interpretações, 90 e muitos por cento da propriedade em Portugal florestal é privada. Portanto, existe uma Constituição, existem direitos individuais que nós bem podemos imaginar uma floresta ideal. E a floresta ideal, do ponto de vista da prevenção de incêndios, é de facto a floresta de folhosas. Portanto, uma floresta de folhosas madura está cientificamente comprovado, não é só a impressão que nós temos. Portanto, há muitos trabalhos que comprovam claramente que o fogo abranda muitíssimo aqueles parâmetros que vimos ali, né, da velocidade e o comprimento da chama, quando entra num povoamento de folhosas maduro. Devido às condições microbiológicas que são criadas, o próprio coberto de copas, portanto, toda uma série de características muito próprias. Da mesma forma como está cientificamente comprovado que o pinheiro bravo é a espécie do nosso leque de espécies que mais arde. Né? Basta pensarmos que tem resina. Né? Portanto, nós chegamos a um povoamento de pinheiros e de folhosas, os pinheiros ardem de cima a baixo e ao lado das folhosas praticamente não são tocadas. Portanto, há esta ideia que se tenta impingir, inclusivamente por respeitáveis catedráticos do nosso país, de que as espécies ardem todas da mesma forma e a única coisa que interessa é a estrutura, são as características físicas, é uma falácia, não é verdade. Não é, não é verdade. Não é? E, portanto, de facto, se nós tivéssemos uma varinha de condão e conseguíssemos convencer os portugueses, de alguma forma, a mudar o tipo de floresta que têm nas suas propriedades, daqui a umas dezenas de anos nós, de facto, tínhamos condições de propagação do fogo muito menos favoráveis. Mas isso não vai acontecer, portanto, não vale a pena pensar, imaginarmos céus cor-de-rosa, não vai acontecer. Não é? Pode acontecer pontualmente. Portanto, lançou-se este programa de transformação da paisagem, não é? Que eu sempre encarei com imensa ceticismo, tal como já antes tivemos as IFs, tal como já. Enfim, portanto, vamos tendo estas coisas para tirar areia para os olhos das pessoas que não dão. Acabam por não darem nada por causa destes constrangimentos que nós temos, não é? De termos uma floresta maioritariamente privada, ao contrário do que acontece no resto da Europa e no resto do planeta. Nós somos um outlier a esse respeito relativamente ao planeta todo. Portanto, todos os países tiveram esta preocupação de encarar as árvores e a floresta como uma coisa estratégica que é necessário estar na mão do Estado, que é necessário estar de alguma forma controlado pelo Estado, como são as estradas, como é a água, como são outros recursos, não é? Mas em Portugal isso não aconteceu, portanto, isto tínhamos que recuar já ao Marquês de Pombal e depois à Revolução Liberal para vermos as asneiras que foram feitas ao longo da história. Obrigada. Engenheiro civicultor, licenciado em civicultura pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. É presidente da direção da Associação Humanitária
dos Bombeiros de Oeiras, publicou em 1994 um artigo em a qual teria intitulado As Podas Camarárias, considerações sobre a futilidade de um ato de mutilação. Infelizmente não consegui mais e desejo uma boa comunicação. Muito obrigada. Ora, vamos encarar hoje aqui, e eu quero agradecer à organização por ter-me convidado, mas vamos encarar aqui as árvores, não pela ótica da brilhante intervenção anterior do Santo Silva, mas vamos encarar as árvores sob outro aspecto. E eu gostava de convidar a Assembleia a ver esta imagem. E eu ponho aqui olhar ou ver. Reparem que se olharem assim, de supetão, veem ali um ícone qualquer, uma cabeça enorme. Mas se olharem e quiserem ver, veem que aqui há um dragão e aqui há um São Jorge com uma lança. Isto é a diferença entre olhar e olhar para ali, ver-se uma imagem, e o querer ver. E é isto que se passa com as nossas árvores. Ora, eu digo aqui, e repetirei enquanto for vivo, que são realmente o mais extraordinário, ou dos mais extraordinários seres vivos. É um produtor primário, isto é, aproveita a energia solar para desencadear toda uma cadeia alimentar, do qual no topo, se é que se pode considerar assim, estão os macropredadores, como somos nós. São realmente os responsáveis por isto, pela vida. E por isso usam uma simples complicada reação de fotossíntese, aproveitando a energia solar e transformam o CO2, que a gente tanto se preocupa com ele, numa coisa que é o euro do nosso cérebro. O açúcar. A glicose. Reparem que eu uso aqui, e há aqui dois símbolos. Aquele é o meu símbolo pessoal e este é o símbolo que eu uso para a fotossíntese. A diferença está nas duas folhas. Estas cheias de clorofila A e B, de clorofilas, e aquelas só com uma é que tem. Está no outono da vida, está assim, mais ou menos como eu. No outono, e reparem que temos ali carotenos e xantofilas e ali temos as clorofilas que, aqui neste caso, aquelas não aparecem porque estão sujeitas, estão tapadas ou dissimuladas pela clorofila que é preponderante. E aqui temos a clorofila, esta molécula interessantíssima, tem aqui a fórmula química, não vale a pena estarmos com grandes pormenores, mas reparem aqui no meio deste anel pirrólico temos ali uma coisa chamada magnésio. Ao contrário, e vem aqui a comparação com o nosso sangue. A nossa hemoglobina tem no meio um átomo de ferro, ali tem um átomo de magnésio. Se tiver um átomo de cobre, temos a hemolinfa dos insetos e dos lagostins e das lagostas e dos camarões. Se tiver ali um átomo de cobre, a diferença são 3 átomos. Sensivelmente a molécula é mais ou menos idêntica. Eu não vim cá para vos falar de química, evidentemente. Estão a ouvir bem, às vezes depois esqueçam disto. Eu não vim cá para vos falar de química, há pessoas que sabem mais de química que eu. E aqui temos o fenómeno inverso à fotossíntese. Aqui reparem a libertação enorme de energia quando se transforma o tal euro do cérebro, a glicose, nos seus componentes mais simples, com uma libertação enorme de energia. E aqui temos o fogo, e eu vou fugir de falar do fogo, porquê? Porque o Joaquim Santos Silva falou antes de mim, e realmente falar depois do Santos Silva é um risco, porque ele é realmente uma sumidade nesta área. E aqui temos, eu não sei o que é que diz ali, já não me lembro, mas eu vou aqui fugir um bocadinho para este lado, e realmente dizemos que o homem interfere com a natureza, afetando o seu próprio meio ambiente. Nós realmente usamos o nosso ecossistema e normalmente destruímos-lo. E vamos ver mais à frente, e é aqui que se baseia a minha intervenção, da forma como nós, dentro das cidades, nos campos, em todo o lado em que ocupamos, o antropomórfico normalmente é prejudicial à natureza. De todas as espécies, realmente somos as mais prejudicial à natureza. Este é o Matusalém, não sei se ainda é vivo hoje, mas era alguma coisa com 4.500 milhões de anos. 4.700 e qualquer coisa anos, que daqui não faz. Reparem que este só existe porquê? Porque não há ninguém perto dele. Está aqui a viver numa altitude enorme, não sei, tenho ali os dados, não me vou preocupar com isso, vocês daí veem melhor que eu, porque também a idade também, quando temos já muitos carotenos e xantofilas no nosso organismo, em vez de clorofila A e B, começamos a ter dificuldades em visão. E eu também já não vejo muito bem para ali. Mas comecei a música de cor, porque fui eu que preparei isto,
vou falando assim conforme vos estou a falar. E temos aqui este só existe, o Matusalém só existe porque vive isolado no alto de uma montanha qualquer nos Estados Unidos e em que temos aqui um solo praticamente sem matéria orgânica. Reparem, este senhor vive numa zona inóspita, numa zona em que não tem nada aquilo que a gente diz que é muito bom para as árvores e é muito bom para as agriculturas. Eu sei que para as agriculturas sim, porque tiramos de lá muito produto. Mas as árvores vivem com muito pouco, exigem muito pouco. E aqui temos a árvore, isto é no México, em Oaxaca, e temos aqui a Santa Maria de Altula, que só, evidentemente, numa cidade, um elemento destes é realmente muitíssimo interessante, porque reparem, tem ali as dimensões, não vou repetir-me, e reparem a dimensão deste indivíduo, que realmente é impressionante. Este castanheiro, também é uma árvore que resiste muitos anos, viveu e vive, ainda penso que ainda não foi abatido por uma coisa menor qualquer, ainda hoje vive e é realmente uma árvore, daquelas árvores notáveis que normalmente são poupadas até ver e até haver melhor opinião, são poupadas porque são notáveis. São notáveis que é pela sua longevidade. Mas oliveiras com 100 anos ou com 200 anos, 300 anos e até 2000 anos são quase que corriqueiras. Aqui temos uma árvore que eu encontrei numa aldeia do Alentejo, não me recordo qual foi, mas é uma árvore, que eu não sei se é uma árvore, se são duas árvores. Eu penso que é só uma e este perímetro todo pertencia ao mesmo indivíduo. Portanto, pertence ao mesmo sistema radicular e será uma árvore que depois de ser muito, muito agredida e de grandes podridões, e aqui quero falar das podridões, um bocadinho só a talho de foice e um bocadinho fora aqui, digamos, do programa, e porque eu dediquei uma vida inteira a tratar podridões. As podridões são como as cáries dos dentes. Até uma determinada altura conseguem-se tratar. A partir de uma determinada altura não há tratamento possível, têm que ser arrancadas. Ora bem, nas árvores isto acontece exatamente da mesma maneira. Até uma determinada altura podem ser tratadas e as cáries tratam-se. Não é barato, precisa de um especialista, precisa de alguém que saiba fazer isso, mas é tratável. A partir de uma determinada altura não é tratável. E então vamos para aquilo que nos dentes também acontece, que é o arrancar do dente ou abater a árvore. Como vão perceber na minha intervenção, eu sou contra o abate de árvores, absolutamente contra. Só em último dos casos, só quando o dente já está podre e só tem a raiz, é que nós temos que chegar a essa conclusão. Mas reparem que esta árvore aqui, apesar de muitas cáries, porque depois há madeiras e madeiras, há árvores e árvores, há espécies e espécies. E se há algumas espécies que não suportam a podridão, temos o caso dos chopos, que até uma determinada altura resistem à podridão, mas a partir daí é difícil, os Logan bastardos, os Celtis australis, e temos outros casos, que é o caso da oliveira, que resiste, o lenho da oliveira resiste profundamente a grandes agressões dos fungos e das bactérias e ficam assim e podem ser um só indivíduo. Não sei se será só um indivíduo, conforme vos disse, não sei se são dois, se é só um. Mas se for um ou sejam dois, têm realmente aqui cáries muito grandes e apodrecimentos, mas conseguiram resistir à depredação dos micro-organismos. E aqui vamos para uma coisa que eu chamo tópico, porque chamam isto hoje pomposamente podas tupiárias. Quando eu não sabia o que isto era, e um dia vi isto, insurgi-me contra isto, como calculam, queria algumas amizades de pôr ao peito, por causa das podas tupiárias. Estas árvores, estas três árvores, são duas árvores só, três, porque esta no meio não resistiu à poda tupiária e entretanto está praticamente acabada. Mas ainda pode resistir. Se houver alguém que saiba tratar dela e que queira tratar dela, ou que seja convidado a tratar dela, ainda pode resistir, segundo a minha modesta opinião. Mas as podas tupiárias é o que acontece aqui. Ora, isto não só é inestético, como é uma mutilação absolutamente gratuita, como não faz sentido nenhum, é uma técnica que se utiliza nos bonsais há centenas de anos no Japão e nos países do Oriente, e é para coisinhas pequeninas, tamanho de 20 centímetros de altura. Não é para uma árvore adulta, uma árvore posso arriscar para aí com 100 anos, uma coisa que valha, ou na casa disso, e depois aproveitaram meia dúzia de braças para fazer esta coisa miserável. Isto é uma coisa miserável, eu não acho nem estética, nem técnica, nem científica, nem coisa nenhuma, não tenho qualificação para isto. Portanto, chamam-lhe aqui podas, que eu não sei o quê, mas é qualquer coisa de mutilação. E aqui temos, the last but not least, aqui temos uma árvore
de alinhamento, numa zona jardinada, em que a copa foi removida deste lado. Temos aqui uma resinosa, um pinheiro, em que está nas mesmas circunstâncias. E temos aqui, esta imagem vem a seguir um bocadinho mais ampliada. Reparem, já viram o que é que são as podas camarárias, mas temos aqui esta árvore aqui que está no meio de um edificado no Hospital Santo António dos Capões de São Lisboa. Esta árvore, fui dar com ela, e está tirado dentro de uma zona, isto aqui é tudo vedado, está tudo à volta dela, está tudo cheio de construção. Eu estou dentro de uma janela a tirar a fotografia. Eu penso que é um Fraxinus angustifolia, que é um freixo. Devido às umidades que escorrem daqui dos telhados, ele tem umidade suficiente na raiz e está a sobreviver desta maneira, mutilado. Só não tem cadeira de rodas que não se mexe. Isto é como não se faz. Aqui temos uma coisa curiosíssima que existe em Santa Mar de Oeiras. Isto é um Melia azedaraca, um cinamomo, e dentro de uma loca, esta aqui não apodreceu, foi cortada, esta é uma braça principal, foi cortada, e aqui está o calo, de que a gente chama o calo, isto é, a zona cambial de reprodução da madeira vai se sobrepondo ao lenho morto, digamos, à parte linhosa da árvore. Isto aqui tudo tem vida. Isto aqui é uma zona em que é rica em meristemas, portanto tem células que se podem reproduzir e lançar novos ramos. E aqui numa loca que apodreceu, houve um passarinho qualquer que fez aqui uma sementeira, e está aqui, é uma ficus elástica, ou uma ficus, não é uma benjamina com certeza, mas é uma ficus elástica, ou uma ficus, a outra espécie, muito parecida, que eu agora não me recordo o meu nome. Porque enfim, mas isto é um Melia azedarac, cinnamon. Esta árvore tem uma coisa muito curiosa. Quando foi da Expo 98, eu estava num trabalho de despoluição do Rio Trancão, e acontece que vieram-me falar, engenheiro e tal, vamos buscar umas árvores muito giras e tal, na Índia, não sei quantos, no Oriente, são umas árvores que têm umas qualidades de inseticida, quer dizer, os insetos não lhe pousam muito, protege ali a zona dos insetos, do Rio Trancão e não sei o que, não sei o que mais. E vamos buscá-la, vamos trazê-la. E trouxeram, gastaram uns milhares de euros para trazer meia dúzia de Melis azedarac. E eu olhei para eles e disse: pois é, vocês já trouxeram, já gastaram dinheiro. Mas se forem a Santiago de Cacém, junto à Caixa de Depósitos, têm lá um alinhamento disto com umas 7 ou 8 árvores. Portanto, podiam lá buscá-las. Ou podiam ter feito um viveiro daquilo e tinham as árvores todas que quisessem, com pelo menos um oitavo, um décimo do dinheiro que gastaram em buscar as árvores à Índia. É o tal Melia azedarac. Mas as árvores resistem muito mais que isto. Reparem, temos aqui um plátano, em que aqui, onde está o círculozinho amarelo, tem um carril do caminho de ferro. O carril, isto era uma oficina, puseram aqui um carril, punham aqui um cadernal e liçavam os motores dos carros através, isto servia de pilar. E aqui está o carril que a árvore avançou, a árvore sobreposta a isso, e já vão ver como é que isto acontece. Este é um PAP de 4,40 m, um PAP e um DAP de 1,40 m, portanto, como sabem, é a relação entre o diâmetro e o perímetro. Isto é no Hospital de São José. Aqui tem a árvore que pegou no sinal de trânsito e abraçou, por isso simplesmente gostava dele. Isto deve ser um amor de antigo, com certeza. Que abraçou, está aqui, reparem, aqui o crescimento do sistema cambial e toda aquela parte viva, porque as árvores, como sabem, são um esqueleto interno de madeira e à volta tem todo um sistema, tem 2 sistemas normalmente cambiais, estas folhosas, têm 2 sistemas de câmbio, que é o câmbio principal, o câmbio que gera para dentro o floema para fora o xilema, e depois tem o outro mais exterior que gera para fora a casca ou ritidoma e para dentro parênquima linhoso. É o que acontece aqui, são 2 sistemas meristemáticos que fazem esse tipo de vascularização. Não sei o que é que digo aqui, mas sou capaz de dizer alguma coisa que tenha interesse. Os maus tratos infligidos dos trabalhos mal conduzidos. É evidente que grande parte disto depende primeiro, de quem está a gerir e que tem poder decisório sobre as árvores, sobre o seu património arbóreo depois, porque abre um concurso para limpar uma determinada avenida e alguém concorre pelo mínimo preço para ganhar o concurso e depois mete lá meia dúzia de pessoas ainda inqualificadas que fazem aquilo tudo que nós vemos por aqui e fazem este tipo de agressões ao nosso património arbóreo e nós continuamos a olhar sem querer ver. Reparem que, deixa-me aproximar um bocadinho mais.
Todas estas. Evidentemente, isto é tudo diferido no tempo. Todos os erros que eu comento agora sobre um património herbóreo, naturalmente, imediatamente não se vê, mais tarde acaba por se ver e acaba por se verificar e acaba por gerar estes movimentos que estamos aqui presentes. E bem-ajam por isso. E quero dar-vos aqui um abraço de solidariedade e agradecer-vos o vosso trabalho, a todas as associações que estão aqui presentes, porque realmente temos que olhar para o nosso património herbóreo, é olhar e ver e fazer os possíveis para que nos ouçam. Porque nós sabemos o que queremos. Sabemos o que queremos proteger. Só gostávamos é que nos ouvissem e fizessem caso daquilo que nós dizemos. Porque ando a pregar nisto. Eu ando a trabalhar em árvores urbanas desde 1991 ou 92, quando acabei a minha licenciatura, comecei a trabalhar logo nisto. O artigo que há bocado a senhora falou é de 94, penso eu, já não me 94, não é? É. Eu penso que foi o meu primeiro artigo, depois escrevi outro com o Fabião também, o que há de errado com as árvores de alinhamento, em que falamos das árvores de alinhamento, e é justamente porque as pessoas não nos ouvem. Lá há bocado o Joaquim Santos Silva disse isso mesmo. Nós sabemos o que é que queremos. Temos técnicos qualificados, temos dos melhores técnicos do mundo a trabalhar em arvoredos. No clima mediterrâneo, na nossa zona climática, no nosso país. Desta floresta mediterrânica para um lado e atlântica para outro, enquanto o clima ainda nos obedecia, ou pelo menos a gente sabia que estava a contar com ele, se nós traçámos uma linha de Sintra até lá acima aos Cantábricos, temos para cima e para a esquerda temos o Atlântico, temos a floresta atlântica. Para baixo e para a direita temos a floresta mediterrânica, tipicamente mediterrânica. Nós sabemos o que queremos. Temos técnicos capazes. Temos muita gente a formar-se que sabe o que está a fazer e sabe ser instruída para isso. Mas ninguém nos ouve. Andamos a pregar no deserto. Estes movimentos, portanto, têm essa importância. E bem-ajam e continuem, porque é só assim nós conseguimos ser ouvidos, só com muita gente a falar. Aqui temos uma árvore que eu encontrei em Albufeira. E reparem, há bocado o Santo Silva disse isso mesmo. Eu tive que isto é aroeira. E tive que desguarnecer para descobrir no meio deste matagal todo, mas desguarnecia só o necessário e suficiente para justamente não haver aquela invasão. Porque depois aqui entram as gramíneas aqui no solo coberto e então até a própria aroeira poderá ser prejudicada por um incêndio aqui de chão. Isto é na zona de Valmanguda, em Albufeira. É a única zona verde que há em Albufeira, visto de fotografia aérea, é na zona onde está implantado o Inatel de Albufeira. Naquela matinha que está ali, que tem 4 hectares só, temos aqui uma árvore antiquérrima, também toda retorcida e já depois de tratos de polé, que já sofreu. Mas temos aqui outra, que é o meu orgulho. E porquê que é o meu orgulho? Foi a última árvore que podei, enquanto técnico. Esta é uma oliveira, para aí com 700, 800 anos, para aí talvez. Isto tem aqui um DAP aí de 1,30 m, coisa que o valha, e eu limpei-a, tive que desguarnecer um bocadinho aqui o solo coberto, justamente para que ela arejasse. E reparem, a poda que eu apliquei foi de abrir o copado. Ramos, a regra de ouro é ramos que se tocam, que se cruzam, que crescem para dentro do copado são para retirar. A árvore precisa de luz, ar e umidade no solo. Porque há árvores que querem umidade na copa e outras que preferem a umidade e não podem ter umidade de copado, mas sim de sol. Depende da sua origem e da sua componente genética, digamos assim, falemos assim. Portanto, a oliveira que resiste muitíssimo bem em solos maus, em solos paupérrimos, a oliveira não gosta de muitos mimos, não gosta de grandes banquetes, gosta apenas de uma sanduíche. Isto é, com meia dúzia de sais minerais e um pouco de água, ela lá vai vivendo. Não lhe toquem, deixem-na estar sossegada, conham lá as azeitonas, mas não a chateiem muito. E esta oliveira não a chateavam para aí há 60 ou 80 anos, e o primeiro a chateá-la fui eu, e quando a vi fiquei embasbacado pela idade dela, que calculei para aí 600, 700 anos, talvez para aí, e depois, reparem, eu apenas cortei o que deixava a árvore completamente adensada no seu interior. Portanto, havia para que ela tivesse ar por causa das cochonilhas, dos fungos, etc., para ter ar, para ser percorrida pelo ar, para que a umidade se distribuísse bem pelo copado, portanto, desandensando-a e não tocando no subsolo, nem fazendo. Não vou siderar isto, não enterrei isto, por causa de uma coisa que não se falou aqui, mas fala-se muito, que às vezes os técnicos esquecem-se, que é a relação carbono-azoto. Isto é, tem que haver uma relação ótima entre o carbono que vem das ligninas e celuloses aqui dos ramos verdes e secos, quando se enterram estes materiais, que é uma boa prática, atenção, é uma boa prática, mas
nas primeiras 8 a 12 semanas, a relação entre o carbono que se está a fazer o aporte à Terra e o azoto das bactérias, esta relação carbono-azoto está muito elevada. E então nada ali nasce porque todo o azoto é mobilizado pelas bactérias e não deixa que nada ali sobreviva. Portanto, há ali uma carência de azoto. Portanto, ao considerar isto, eu ia roubar azoto à árvore e não o quis fazer, nem queria adubá-la. Aqui temos um conjunto de árvores que eu tive a honra de trabalhar. Um Camperdown, um Ulmus porcera, variedade Camperdown. Temos uma tília. Temos uma coisa aqui que eu penso que é um freixo ou um Celtis australis, um Lodon. E temos aqui um dragoeiro da Ilha do Pico, onde eu também trabalhei há alguns meses. Depois a política correu comigo. Eu às vezes era desagradável, dizia estas coisas, ninguém gosta que a gente diga isto. E então correu comigo. 6 meses depois eu ia para lá como diretor florestal e 6 meses depois estava a caminho da metrópole com o bilhete de volta. Isto está na Ilha do Pico, ao pé do Museu do Vinho. Isto são um conjunto de Dracena dracna, o dragoeiro, que é realmente uma planta muito interessante. Aqui temos um alinhamento, uma estrada com alinhamento de árvores, e com esta lei dos 10 metros, se quiserem fazê-lo, como estão a fazer em Sintra, isto poderá estar em risco, mas é uma pena porque esta imagem é interessantíssima. Esta fotografia que arranjei agora no Google com o meu colega e amigo Paulo Castro, que me ajudou, eu tenho esta fotografia daqui de há uns 10 anos atrás, em que isto é completamente diferente. Não a encontrei. Pesquisei penas e computadores e não sei o quê, mas não a encontrei. É muito mais favorável que esta, está muito mais... é muito mais arvoredo, é muito mais árvore de alinhamento. Não é tanto isto, já está aqui muito pauperada, já foi muito intervencionada, já houve aqui muita gente sem saber a que ia mexer nisto. Muita gente, olho para aqui e digo assim, há aqui uma cambada de indivíduos que não sabia nada disto e que interveio aqui. Num alinhamento destes, numa estrada, não há que fazer isto. Estas árvores de alimento têm várias vantagens. Protegem os golpes de vento nas estradas. Protegem a progressão de incêndios que há bocado o Santo Silva dizia nas casas. É outra coisa importante. E quando eu ouvi aquela lei dos 50 metros, dos 10 metros e não sei o quê, tantos metros, é um erro, minhas amigas e meus amigos. O Santo Silva há bocado disse muito bem, é errado desguarnecer as casas de árvores. Tem que haver um bom senso. As casas antigamente tinham os seus pomares à sua volta. As projeções, as fagulhas, as folhas que vêm meio ardidas e a arder ainda com uma grande capacidade térmica, se chegarem a uma casa a um telhado, podem se infiltrar e provocar um incêndio. Não se deve desguarnecer as casas totalmente. Deve haver uma proteção. E há bocado o Santo Silva tinha aqui uma fotografia muito interessante em que se mostrava justamente o fogo e a árvore entre o fogo e a casa. Há que manter esta prática, que foi uma prática que se teve empiricamente há muitos anos e que depois, com a nova lei, com as novas modas, começou a desmerecer. Aqui temos o sistema radicular. Esta raiz tem pelo menos para 2,5 metros. Aqui vem o que é um talude aberto e a raiz que se propaga pelo solo. Acontece que as árvores de alinhamento junto aos edifícios, há bocado a Mónica me dizia no carro, que alertou para quando se abate a árvore, a raiz seca fica lá, e depois o que acontece? Vai apodrecer e debaixo do edifício ou debaixo da estrutura fica uma zona oca, uma zona de mina, digamos assim, uma zona falsa, uma zona com pouca capacidade de resistência. E isto pode ser perigoso até para algumas estruturas que às vezes racham, não se sabe bem porquê, foi porque o sol se deu. Isto aqui é só um sol de arenito, ela teve capacidade de percorrer todo este espaço e mais, ela vai se ramificar cá para baixo. Isto aqui é a zona onde eu estava, em pé, portanto fotografei-a. Ela tem para aí 2,5 metros de subsolo. Aqui temos uma coisa de que as árvores são iguais à água. Porquê? Porque são elas que nos permitem conter os taludes, nos permitem que a infiltração se faça. São um importante, até pela evapotranspiração, que é do solo, e transpiração da árvore, elas promovem a atmosfera e proporcionam que haja um clima mais ameno. São filtros de partículas de ruído, de luminosidade. Têm todas estas vantagens que as pessoas não veem, olham e por simplesmente abatem e tratam-nas mal. Tem todas estas vantagens. Aqui temos estes números, eu não sei se estão muito corretos, 200 litros dia, não sei se estão muito corretos, mas a Europa, mas dou de barato, se não estiver muito correto, anda muito próximo disto. É quanto gasta em água.
e vimos que as árvores são fundamentais para o aporte de água aos aquíferos, não só superficiais como subterrâneos. Mas temos aqui a África subsaariana, em que tem 10% daquilo que nós consumimos na Europa. Portanto, há que ter cuidado com a água, há que ter não só na poupança, mas na qualidade. Não devemos estragar aquela que há. Devemos poupar a que há e não estragar a que existe. Portanto, todas as práticas que levem a que haja poluição de aquíferos têm que ser, de alguma forma, travadas. E claro, milagres não existem. Não há milagres. Se nós não olharmos para isto a olhos de ver, daqui por alguns anos vamos ter graves dissabores e graves carências. E aqui temos um provérbio árabe, que é este que aqui está, em que o homem é realmente o elo de ligação entre a floresta e o deserto que naturalmente vai seguir-se. Temos o Saara, que temos registros, que já foi uma zona arborizada. Esta da Punica Garnatum, eu supus esta fotografia só porque gosto muito dela. Acho que é muito bonita. Punica Garnata, Punica Erma, e portanto temos aqui um ovário ínforo e aqui a sua corola magnífica com as tais gotas de água que a gente tem que estimar. E como veem que se não houvesse água, o nosso planeta era apenas um calhau, uma pedra de calçada, que não tinha nada para mostrar. E isto é tão bonito. Isto, o sol, isto é o que se tornará se não tivermos muito cuidado. Portanto, sem floresta, sem árvores, diria eu mais, este planeta azul não seria azul, seria uma coisa cinzenta, disforme, uma coisa sem graça. E não perco a oportunidade nunca de mostrar isto é a Monção, no mirador sobre o Rio Minho. É um Ulmus procera variedade Camperdown, conforme viram há bocado aquela outra que eu mostrei. Mas reparem, aqui eu consegui meter aqui uma câmera não, um grupo de 52 pessoas aqui debaixo tirar uma fotografia, mas eu não gosto de fotografar pessoas, gosto de fotografar árvores. Portanto, pedi às pessoas para saírem e fotografar a árvore. É a Monção. Visitem que vale a pena. Conclusão. Quero fazer o fogo, né? Mas eu termino com isto. O biótopo e a biocenose são duas coisas que se complementam, a parte física e a parte biológica, e realmente nós somos a única espécie que pode condicionar e alterar a sua natureza e este conjunto de biótopos e biocenoses. A terminar, diria que nós somos realmente uma espécie inadaptável. Somos, sem dúvida. Nós conseguimos extrair do nosso ecossistema tudo aquilo que precisamos e realmente pouco ou nada lhe retribuímos. Portanto, se seremos uma espécie estúpida da sua pergunta, se calhar somos. Eu sou este. Muito obrigado pela vossa atenção. Da Federação dos Produtores Florestais de Portugal e da Associação Nacional das Empresas Florestais, etc. Integrou o Conselho Consultivo Florestal do Ministério da Agricultura e foi perito no Conselho Consultivo das Florestas e da Cortiça junto à Comissão Europeia. É consultor e preside a direção da Acrescim, Associação de Promoção ao Investimento Florestal. Publicou com João Camargo, Portugal em Chamas, Como Resgatar as Florestas. Os autores refletem sobre a epidemia de eucalipto, o círculo vicioso dos incêndios, os efeitos das alterações climáticas e o futuro próximo. Muito obrigada, desejo uma boa comunicação. Tem que venha lá. Obrigada. Muito obrigado à organização. Eu peço só aqui alguma... já está. Muito obrigado pelo convite e por esta excelente iniciativa. Eu vou dar um pouco uma outra visão do porquê, do meu ponto de vista, se abatem tantas árvores. Se calhar alguma da explicação para aquilo que os meus antecessores aqui apresentaram, nomeadamente o Joaquim Santos Silva e o Helder Joia da Silva. De facto, vocês não se importam, eu vou-me sentar só para conseguir ver aqui o computador. Portanto, de facto, nós temos situações no país em que temos árvores a mais, e reconhecidamente isso existe. Só para dizer que ultimamente, nos últimos anos, do total da área ardida,
tem ardido mais área daquilo que se designa por povoamento florestal do que área de matos e de agricultura, ao contrário daquilo que era habitual, e portanto nós associarmos os matos a perigo de incêndio. Hoje arde mais povoamento florestal, hoje em dia, desde 2000, enfim, desde os grandes últimos incêndios, ou até antes, 2016, tem ardido mais área de povoamento florestal do que área de matos. De facto, no país temos áreas em que temos árvores a mais, e temos outras em que temos árvores a menos. Portanto, havia de fazer aqui uma correção que, como disse o Joaquim Santos Silva, não é uma correção fácil de fazer. Portanto, e temos, de facto, uma grande parte do território sujeito a processos de desertificação, onde, como sabemos, as árvores são um elemento de luta contra exatamente essa desertificação. Enfim, este é um pouco o gráfico daquilo que tem sido a evolução da área de floresta no nosso país, e quando eu digo floresta estou-me a associar àquilo que é a definição oficial do Inventário Florestal Nacional e a definição oficial da FAO. Portanto, tem aqui plantações envolvidas. Nós sabemos que não são processos naturais, mas são, digamos assim, espaços humanizados, mas quando eu digo floresta, enfim, associo-me a tudo. Um pouco também por defeito profissional, porque ao contrário dos meus colegas têm uma especialização mais na gestão de recursos naturais, eu sou, digamos assim, mais da motosserra, mais de produção florestal, aliás, como o currículo também identifica. A vermelho está aqui um processo de desflorestação oficialmente reconhecido, há variações, cerca de 150 mil hectares. Há dados da FAO que apontam para 250 mil, dependendo se pegamos em 1990 até 2010 ou 1995 até 2010. Houve depois a amarelo um processo de recuperação, cerca de 60 mil hectares, que são basicamente áreas de plantações de eucalipto. Esta é um pouco a evolução. Em termos de diversidade biológica, ela é relativamente baixa. Enfim, temos grandes áreas de pinhal bravo que vão sendo substituídas por áreas de eucalipto. Temos ainda uma parte interessante de montado, quer de sopro, quer de azinho. Mas de facto a área de produção linhosa é, do ponto de vista de incêndios, aquela que tem mais problemas. Enfim, o pinheiro bravo é preciso dizer que é uma espécie autóctone, de facto foi extrapolada muito aquilo que era a sua área ótima de presença, sobretudo no litoral, e com a industrialização associada ao Estado Novo, de facto ela invadiu espaços que não lhe são adequados. Se bem que no contexto de ser usada como espécie pioneira para depois se fazer a instalação de folhosas, ao que consta a guerra colonial veio a alterar um pouco aquilo que eram os pressupostos das ações de arborização com pinheiro bravo. Bom, nós temos a noção, de facto, daquilo que nos assola todos os anos e cada vez menos apenas em período estival. Nós somos seguramente, em termos relativos, o país que mais arde no mundo. Em termos absolutos, por muitos anos, o país que mais arde na União Europeia. Em 2016, 2017 e 2018, fomos sucessivamente o país que mais ardeu na União Europeia, e vocês lembram-se que em 2018 houve aqueles incêndios dramáticos na Grécia e até um incêndio na Suécia apagado a bomba, porque estava numa zona militar, mas mesmo assim só com o incêndio de Monchique nós conseguimos ultrapassar em área aquilo que tinha ardido na Grécia. Enfim, na Suécia foi mais a espetacularidade da extinção. Bom, e na sequência dos incêndios de 2018, para além da questão da legislação acéfala das faixas de gestão de combustível, isso já falou o Joaquim Santos Silva, apareceu um pouco antes também, mas com alguma força, a lógica de que se nós usarmos as árvores para produzir calor ou eletricidade, reduzimos o perigo de incêndio. Então vai daí que desde 2006, aliás, a seguir aos incêndios de 2003, 2017, 2005
começou a aparecer, de facto, esta lógica, muito associada também a políticas europeias, como vamos ver, e a políticas europeias de energias renováveis, e necessariamente todos estamos de acordo aqui nesta sala da necessidade de abandonar os combustíveis fósseis, mas quando olhamos para as renováveis não podemos olhá-las todas da mesma forma e nem todas são efetivamente renováveis, depende da escala. E, portanto, apareceu aqui esta lógica da bioenergia, da bioeconomia, das eco qualquer coisa, dos verdes de qualquer coisa, enfim, e nós devemos olhar com grande desconfiança, cada vez maior desconfiança, cada vez que nos aparecem estes prefixos. E, de facto, a realidade é um pouco esta. Assombreado está a capacidade de produção de energia a partir da biomassa, e depois temos as linhas de tendência da área ardida total e da área ardida em floresta, com a escala da direita, e portanto vemos que de facto o aumento da capacidade industrial de produzir energia a partir da queima de material linhoso não reflete redução do perigo de incêndio. E quando falamos em material lenhoso, aquilo que nos dizem é, bom, mas aquilo que nós queimamos são resíduos. Bom, a floresta não produz resíduos do ponto de vista legal, o que produz é sobrantes, quer da atividade silvícola, as desramações, as podas, os desbastes, quer da atividade de exploração florestal, muito associada em Portugal aos cortes rasos. De facto, aí há um conjunto de sobrantes, ramos, bicadas, que são depois, que podem eventualmente ser utilizadas para diferentes fins. O fim energético, de facto, acaba por tirar ao solo um conjunto de nutrientes. Preferível seria reintroduzi-los e, portanto, fazer uma espécie de adubação orgânica, mas, de facto, o que tem prevalecido é a opção pela queima. Enfim, este é um pouco o panorama naquilo que diz respeito à produção de eletricidade a partir da biomassa. E, portanto, dizia eu que, ao contrário do que nos dizem, não são os tais resíduos, mas até porque os resíduos, ou seja, os sobrantes, para serem retirados das áreas intervencionadas, arrastam uma quantidade de areia, de sílica. E a sílica provoca a vitrificação das caldeiras e, portanto, a redução da eficiência das caldeiras. Onde o que é preferível são troncos. São mais fáceis de transportar, implica o transporte de menos quantidade de vazios, portanto, rentabiliza o transporte e, do ponto de vista energético, a eficiência também é maior. De qualquer forma, quando falamos em eficiência, na produção de calor, ele tem que ser feito em proximidade entre a fonte emissora e a fonte receptora, e a taxa de eficiência anda na volta dos 80%. Quando estamos a falar da conversão para a eletricidade, a taxa de eficiência pouco atinge os 30%. Portanto, é uma aberração, de facto, estar a queimar arvoredo para a produção de eletricidade. No panorama nacional, 80% da energia, da eletricidade, desculpem, aqui em concreto, que é produzida no país a partir da queima de biomassa, é produzida nas empresas de celulose. Aliás, eles neste momento têm 2 negócios e a dúvida é qual é que lhes rende mais, se é a produção de pasta e papel ou se é a produção de eletricidade. Obviamente que na produção de eletricidade não vão utilizar preferencialmente eucalipto, à exceção dos ramos e das bicadas do eucalipto, para aquecer o caldeirão. Enfim, produzir pasta é um pouco como fazer esparguete. Os esparguetes serão gestores de eucalipto, neste caso, mas depois é preciso aquecer o caldeirão. E o caldeirão, obviamente, não será essencialmente utilizado toros de eucalipto, quanto muito os tais ramos e picadas, mas madeira de outras espécies. Na produção de pellets, o panorama também é este, ou seja, isto também justifica, de facto, a violência do corte de arvoredo, não só para a produção de eletricidade, mas para a produção de pellets, que na prática é uma queima diferida, ou seja, nós vamos queimar estas pellets, seja nos recuperadores de calor em meio residencial, mas sobretudo nós somos exportadores. E segundo o relatório da ZERI, da Biofuel Watch,
nós somos o quarto maior fornecedor de pellets para o Reino Unido, a central de Drax, a maior central a nível mundial de produção de eletricidade a partir da queima de pellets de madeira. A sua existência e a sua multiplicação está neste momento na origem da perda de grandes áreas de floresta nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia e em Portugal. Depois outras unidades vão buscar madeira também à América Latina. Uma delas será uma central ali perto da zona de Marselha, em França. Ou seja, na prática, quando nós dizemos que estamos a abandonar os combustíveis fósseis para energias renováveis, em várias situações estamos a converter as antigas centrais a carvão para centrais de queima de madeira. Enfim, esta é um pouco a disponibilidade que temos nos tais resíduos, nos tais sobrantes da atividade silvícola e da exploração florestal, e aquilo que é hoje o consumo ou seja, a produção de energia a partir da queima de biomassa florestal e aquilo que é estimado no Plano Nacional de Energia e Clima para os próximos anos. Ou seja, se hoje nos queixamos de facto do grande corte de arvoredo, muito dela a acabar em centrais ou em unidades de pellets, se nada fizermos, e este evento é importante nesse sentido, a tendência será de manter e de aumentar o corte de arvoredo para fins energéticos. Esta é uma ação de protesto, aliás, há aqui vários protagonistas que estão nesta fotografia. Houve a possibilidade de investimento da Engie, a empresa de energia francesa associada a uma japonesa, de converter a central termoelétrica do Pego, em Abrantes, do carvão para a queima de pellets. Portanto, se isto tivesse acontecido, nós teríamos seguramente uma forte pressão em todos os ecossistemas, não só do Ribatejo, mas da Beira Baixa, do Alto Alentejo, como iríamos induzir fortes impactos em florestas de outros países, já que há uma linha ferroviária que liga Sines à central do Pego e, portanto, muito dessa madeira para queima viria através de pellets a partir do Porto de Sines. Felizmente, ganhou outro concorrente que optou pela não queima de biomassa. Enfim, mas é um perigo que não estamos, dos quais não estamos, safos, né? Porque apesar da elevada capacidade industrial já instalada no país, como vimos há pouco nos mapas, há ainda concursos que estão a decorrer, nomeadamente para 60 megawatts, para pequenas unidades de âmbito municipal. Portanto, a pressão, como se vê pelo gráfico há pouco, é de aumento. Este gráfico tem a ver, enfim, dá um pouco a noção da perda de áreas naturais e seminaturais ao nível da OCDE. Se nós retirarmos aqui os que não são Estados-membros da União Europeia, se nos ficarmos apenas pelos 27, Portugal é o segundo país que desde 1992 tem perdido maiores áreas naturais e seminaturais. Somos apenas antecedidos pela Estónia, que é um país também onde há forte pressão sobre as florestas, sobretudo para a produção de pellets para queimar em outros países escandinavos, nomeadamente na Dinamarca. Portanto, quando os países escandinavos, Dinamarca, Suécia e Finlândia, nos mostram um cartãozinho verde, nós temos que lhes mostrar um cartãozinho vermelho a partir da Estónia. Mas Portugal, como disse, é o quarto maior fornecedor de Drax e portanto, também não ficamos nada bem nesta fotografia. A nível da União Europeia, porque isto tem muito a ver com políticas comunitárias e o negócio da queima de biomassa é um negócio falido. Não fôssemos nós todos a subsidiar, quer na construção das unidades ou na reconversão das unidades de carvão para biomassa, quer depois na taxa que, enquanto consumidores, pagamos pela energia produzida a partir da queima de biomassa. Portanto, somos nós, cidadãos europeus, que de alguma forma financiamos o corte de arvoredo a que assistimos nos últimos tempos.
A nível da União Europeia, de facto, 60% da produção do mix de fontes renováveis é assegurado pela queima de biomassa, onde temos os cereais, mas temos sobretudo a queima de madeira. E na queima de cereais há casos curiosos, como países da União Europeia que eram autossuficientes na produção de cereais, o caso da Alemanha, que neste momento é um importador. E, portanto, o nosso verde europeu na utilização de energias ditas renováveis tem uma grande componente de uma fonte, no caso a madeira, que à escala não deve ser considerada como uma fonte renovável. Ou seja, nós queimamos hoje aquilo que demora décadas, centenas de anos a compensar. Depois há aqui uma questão óbvia, ou seja, quando nós utilizamos a madeira para a produção de bens de uso rápido, sejam as pellets, sejam inclusive o papel, nós estamos a enviar para a atmosfera de uma forma extremamente rápida aquilo que as árvores demoraram décadas a sequestrar. Ao contrário, por exemplo, do que acontece com produtos de madeira que ficam em construção ou que ficam no mobiliário, onde de facto o carbono que foi sequestrado pelo arvoredo ficará preso durante anos, décadas, centenas de anos. E este é um pequeno filme que eu espero que arranque. Não tem som, mas dá para perceber o que está a acontecer ao nível da Europa. Portanto, a alimentação de centrais na Europa, muitas delas convertidas de carvão para a queima de biomassa, induz de facto um fortíssimo impacto em florestas não só de países europeus, inclusive em áreas da Rede Natura 2000, como também em países fora da Europa, Estados Unidos, Canadá, Rússia à cabeça, mas não só. Vejam o impacto que é não só o corte do arvoredo, como o transporte de arvoredo ao longo de milhares de quilómetros. E, portanto, este negócio é politicamente considerado carbono neutro. Obviamente que cientificamente não bate a bota com a perdigota, não é? Como é óbvio, não é? Portanto, mas é uma fonte renovável e carbono neutro. E esta bizarria criada em Bruxelas, de facto, ultrapassou o continente europeu e assistimos a este tipo de reconversões noutros continentes. Isto é da Fern. Enfim, era um pouco esta a noção que eu vos queria dar como do meu ponto de vista e do ponto de vista dos membros desta organização, justifica o abate de árvores e a não alteração da legislação sobre as faixas de gestão de combustível. Ela está há longo tempo engavetada. Obviamente que enquanto estiver engavetada, vai gerando o corte de arvoredo nas benditas faixas para este tipo de centrais. As faixas, como foi comentado há pouco, surgiram com grande destaque a seguir aos incêndios de 2017 e de 2018, um pouco na ótica de que não há uma responsabilidade política, há uma responsabilidade que é dispersa por centenas de milhares de proprietários florestais. É sempre mais fácil fazer isso, porque, enfim, entre centenas de milhares de proprietários florestais ninguém acaba por ser responsável e o político acaba por se safar um pouco da responsabilidade que teve, sobretudo, nos incêndios de outubro de 2017. Enfim, para esta questão das florestas em Portugal, e já foi dito isto há pouco pelo Joaquim Santos Silva, não há soluções fáceis. Nomeadamente por causa da questão da posse da terra e também pela cultura associada ao uso do fogo. Já se falou aqui há um pouco sobre a questão das ignições. De facto, 98% daquilo que são as causas apuradas tem o homem associado. Enfim, o incendiarismo, o crime, andará ligeiramente abaixo dos 30%.
mas há uma percentagem fortíssima, na ordem dos 40%, associadas a queimas e queimadas e a pequenas fogueiras. E, portanto, é uma questão cultural, é a questão dos comportamentos mais do que a intervenção no território, a alteração da componente do território é algo que seria fácil de fazer, e essa é também uma questão que se coloca, ou seja, por que não intervir ao nível da alteração dos comportamentos? Tudo aquilo que são os ditos resíduos, na verdade, sobrantes das atividades silvícolas e exploração florestal, é claramente uma fonte de adubação. O nosso país é conhecido por ter solos muito delgados, muito pobres, e, portanto, tudo que seja retirado de solos dessa natureza, obviamente que estamos a empobrecê-los mais e a favorecer o avanço da desertificação. Portanto, esse é material que, eventualmente, misturado com a componente orgânica dos resíduos sólidos urbanos ou então das lamas das hectares, poderia ser utilizado como adubo orgânico e não como fonte de emissão de dióxido de carbono através de processos da queima. É que não é só uma questão do arvoredo que está em causa, é uma questão também de saúde pública. A queima de arvoredo tem impactos maiores do que a queima do próprio carvão, quer em termos de emissões de monóxido, dióxido de carbono, de óxidos nitrosos, como também do material particulado. E o material particulado, como já alguns estudos vão avançando, tem impacto não só no agravamento de doenças do sistema cardiorrespiratório, como também em mortalidade. E, portanto, há um estudo muito interessante associado aos incêndios de outubro, que enfim, aponta para um aumento da mortalidade, inclusive na área metropolitana de Lisboa, mas não só, Coimbra, Porto, associado àquilo que foram os 200 mil hectares que arderam em 2 dias, em outubro de 2017, desculpem. E, portanto, a defesa das árvores por si só e o evitar dos incêndios tem claramente impacto na nossa saúde, e é aí que também devíamos estar atentos. Na área metropolitana de Lisboa, em particular, porque grande parte dos incêndios ocorrem sobretudo na bacia hidrográfica do Zezer, e, portanto, é não só aquela que abastece grande parte da água à área metropolitana de Lisboa, e por muito que nos digam que ela é tratada, mas tem mais desinfetante e terá mais floculantes, não é? E, portanto, o tratamento químico terá de ser mais agressivo, e algum desse tratamento químico acaba por ser ingerido por nós mesmos. Mas há um impacto, sobretudo, também na questão do fumo, e mesmo que estejamos a 100, 200, 300 quilómetros, ou até mais, a milhares de quilómetros da ocorrência do incêndio, acabamos por ser afetados por eles. Enfim, o incêndio de outubro de 2017 levou a pluma até território russo. Os incêndios que aconteceram no ano passado em Vancouver, do outro lado do Canadá, acabaram por dar a volta ao globo e atingir sobretudo o norte e centro da Europa. Portanto, este é um assunto que, de facto, é preocupante também do ponto de vista da saúde pública. E é isto, a ideia era tentar dar aqui uma explicação pelo corte exagerado de árvores, inclusive não só as árvores de povoamento florestal, porque essas, obviamente, nós sabemos que muitas delas estão destinadas, de facto, a consumo humano, mas sobretudo aquelas que não imaginaríamos que viessem a ser cortadas, e sobretudo para a produção de energia. Produção de energia essa que, volto a repetir, é financiada por todos nós. Muito obrigado. Pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, fez a pós-graduação em Direito Comunitário no Centre Internacional de Nice e o grau de Auditor de Defesa Nacional do Instituto de Defesa Nacional. Foi chefe do gabinete do Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, exerce a advocacia desde 1995, é membro de várias associações e movimentos ambientalistas. Neste ano, Pedro Jordão tem tido um papel relevante na defesa do património natural e construído, bem como no apoio jurídico às associações. Muito obrigada.
Desejo-lhe uma boa. Muito obrigado. Bom, antes de mais, parabéns pela iniciativa, evidentemente, e muito obrigado por me terem convidado. Eu devo dizer que sou seguramente de todos os intervenientes o menos qualificado e também aquele que tem a tarefa mais ingrata de falar das coisas mais chatas, que é a legislação aplicável. De resto, os traços principais dessa legislação já foram aqui um pouco referidos, nomeadamente quanto às faixas de gestão florestal, às áreas, aos metros de distância, em povoamentos urbanos e rurais. E é óbvio, creio, para nós todos, a consciência de que a legislação está totalmente errada. Está totalmente errada, não faz qualquer sentido, nem em termos científicos, mas nem sequer em termos de bom senso. E está tão errada que mesmo o legislador, depois do frenesim legislativo de 2017, sentiu a necessidade de, em 2018, vir com um novo decreto, clarificar uma série de aspectos e impor determinadas interpretações. Mas para além daquilo que resulta diretamente da lei, e eu já vou falar um bocadinho mais disso, o problema principal, ou um dos problemas que também se coloca, é a falta de recursos que é mascarada com estas iniciativas legislativas. Aquilo que seria importante, eu tenho dito já noutras ocasiões, e evidentemente repito hoje aqui, era que fosse criado um corpo autónomo, designadamente no âmbito do ICNF, que fosse totalmente independente, ou o mais independente possível do poder político, e não aquilo que ele é hoje em dia, que é um joguete dos interesses económicos e políticos que se fazem sentir. A progressiva despida, o empobrecimento do quadro do ICNF e o número ridiculamente pequeno de técnicos que tem no terreno leva a que depois suceda aquilo que o legislador acaba por ter em lei, que é dizer que o ICNF pode delegar nos municípios as competências, nomeadamente para a gestão de combustível. Isto não faz sentido nenhum. Isto leva, evidentemente, a tratar as questões da biomassa e dos resíduos e das faixas, etc., e dos desmatamentos e das limpezas, enfim, toda esta parafernália de atividades, numa atividade lucrativa ou numa atividade atrativa para os municípios do ponto de vista económico, sem que ninguém, depois, na verdade, veja ou verifique aquilo que foi feito. Ou melhor, mesmo verificando aquilo que foi feito, falo quando, infelizmente, já é tarde demais. Quando as árvores já foram cortadas e, como todos sabemos, são insubstituíveis as vantagens das mesmas de uma árvore adulta que é cortada. O tempo, enfim, a retenção de carbono que faz, a libertação de oxigênio, etc., não é comparável com aquilo que é outro dos, a meu ver, cancros que se verifica, que é a ideia de que não há problema, cortamos aqui, mas vamos plantar novas árvores noutro local. É totalmente, já não falar dos créditos, de que, ok, nós cortamos, mas vamos plantar em África umas árvores. Isto é totalmente ridículo. Os efeitos da vegetação num determinado local não são transponíveis para outras zonas. E devem ser preservados, e, aliás, devíamos estar todos empenhados, quer dizer, os que estamos aqui, claramente estamos todos empenhados, mas devíamos estar efetivamente empenhados em plantar mais árvores, nomeadamente em meio urbano. O problema do aquecimento global, e que hoje já ninguém, enfim, só uma ínfima percentagem da população nega, da população a nível mundial nega, os efeitos do aquecimento global
fazem com que os municípios, em vez de estarem preocupados em criar as faixas de gestão florestal nas poucas zonas que ainda estão disponíveis, que ainda são verdes, muitas vezes em redor dos centros urbanos, deveriam estar assim preocupados em plantar árvores nos centros das cidades e para contrariar os efeitos das ondas de calor. Os efeitos das ondas de calor, os benefícios em termos de retenção de águas, etc. Eu não sei se recordam quando em setembro e outubro houve aquelas ondas de calor enormes, mesmo cá em Portugal, a diferença abissal que se fazia sentir em zonas arborizadas daquelas que não são, que são estradas ou outras zonas despidas de arbustos e de vegetação, nomeadamente de vegetação arbórea maior. Essa diferença chegou, eu constatei que em algumas zonas em Lisboa, essa diferença chegava quase aos 10 graus centígrados. 10 graus centígrados. É absolutamente impensável a carga de calor que isso representa depois, mesmo em termos de aquecimento dos edifícios. Portanto, em vez de utilizarem a biomassa como desculpa para celebrar mais alguns contratos com madeireiros, etc., deveriam sim os municípios estar a perspectivar o futuro das áreas urbanas que gerem nesta perspectiva verde, sim, mas verdadeiramente benéfica para a saúde das populações. Este problema tem também a ver com outra coisa. E aqui entramos um bocadinho na área jurídica. Muitos dos indivíduos que aplicam a lei não sabem interpretar as leis. As leis, infelizmente, são cada vez mais ou pior redigidas para além disso, achar que os juristas não servem para nada, de facto, muitas vezes não servem para nada, mas às vezes ajudam a perceber o sentido das leis. E aquilo que tem vindo a ocorrer, e eu também verifiquei isso enquanto membro de algumas associações em Cascais e em Sintra, é que a lei é mal interpretada pelos municípios e mesmo pelo ICNF. Quando, aqui há uns tempos atrás, há talvez 2 anos, o município de Cascais decidiu levar a cabo a criação de enormes faixas de gestão de combustível na área do Parque Natural, que era todo coberto de vegetação, muita dela, é verdade, invasora, mas que tinha um efeito muito significativo, enfim, a nível de rasteiro, e a nível de retenção, a nível de controle do calor, etc, etc. E tudo isso com base ou à pala da criação de faixas de gestão de combustível, foram cortadas hectares e hectares e hectares de parque natural, em zona que é rede Natura, de resto, porque se via ou se considerou, designadamente o município de Cascais, considerou que a legislação nacional específica relativamente à criação de zonas de faixa de gestão de combustível se sobrepunha até aos critérios da rede Natura. Isto é um absurdo jurídico. É um absurdo jurídico. A legislação da rede Natura, o que regula a rede Natura, é a legislação também de origem europeia. E é uma lei especial. E sendo lei especial, prevalece sobre a lei geral. E havendo diferenças entre ambas, tem que ser feita, evidentemente, a compatibilização das duas.
E isso levaria a que a interpretação ou as normas que decorrem da lei geral fossem interpretadas e aplicadas à medida das circunstâncias concretas que resultam da própria lei, da própria rede Natura. E, portanto, foi inadmissível aquilo que foi feito, para além da técnica que foi seguida. Mesmo no caso das acácias, como certamente muita gente aqui sabe melhor do que eu, a melhor forma de as controlar é cortar a faixa descascar de uma determinada altura do tronco para que ela depois seque naturalmente. Aquilo que foi feito foi simplesmente cortar totalmente. O que teve como efeito direto a propagação das sementes e das raízes das acácias, levando a que todo o esforço de replantação de floresta autóctone, foi essa a desculpa usada, se tornasse totalmente ineficaz e inglório. Aliás, mesmo em Cascais, também em 2018, na sequência de um fogo que chegou à zona do Abano, uma semana depois do incêndio, o Presidente da Câmara decidiu, com grandes parangonas, enfim, com grande aparato, replantar a zona ardida. Escusado será dizer que o solo nem sequer ainda tinha arrefecido e, portanto, todas as árvores plantadas foram condenadas à morte. É este género de falta de cultura, falta de bom senso e falta de conhecimento jurídico que depois acarreta aquilo que temos vindo a constatar um pouco por todo lado. Mesmo em Sintra, agora, com os cortes de árvores em faixa de gestão da IP, se passa a mesma coisa. A ideia de que esta lei deve ser aplicada a todo o custo leva a que se cortem exemplares ótimos, de perfeita saúde, sem nenhuma vantagem e sem sequer, muitas vezes, deixar depois os resíduos, ou enfim, aquilo que poderia servir para fertilizar o solo no local. Sendo certo, porém, que a legislação nesse aspecto até prevê que devam ser deixados no solo e através da trituração dos resíduos, esses mesmos resíduos. Mas isso não é feito. E não é feito porque, como aqui acabou de ser referido, há uma grande vantagem económica na exploração desses mesmos resíduos. Seja para os PLEs, seja fundamentalmente dos troncos. Ainda relativamente ao caso do Parque Natural Sintra-Cascais e daquele corte que foi feito aqui há uns anos para a suposta criação das ditas áreas de gestão florestal, aquilo que se verificou, tal como agora mais recentemente em Sintra, é que esse foi também a desculpa para cortar uma série de outras árvores não invasoras, nomeadamente quercos e ciprestes, que existiam e que tinham várias delas centenas de anos. As dimensões dos troncos eram enormes, mas aí o pretexto, foi que evidentemente convinha ao madeireiro. Outro foi que para aceder às zonas que era preciso cortar aquelas que impediam de chegar a essas zonas. Isto é alucinante. É absolutamente alucinante. Mais, eu estive também envolvido enquanto advogado, recentemente num caso em que também em zona do Parque Natural Sintra Cascais
Rede Natura, enfim, com todas as proteções possíveis e imaginárias, um particular decidiu cortar a vegetação toda à volta da casa. À volta da casa e nos terrenos confinantes, que também era proprietário. E, aliás, ele era com-proprietário, ou proprietário em comunhão, porque havia, enfim, uma divisão da propriedade entre uns herdeiros. E a desculpa dele em tribunal é que a lei previa como distância mínima do corte, em determinadas situações, a distância mínima de 100 metros. 100 metros, mas distância mínima. Faço-me entender. Ele cortou 300 metros. Mas como a lei dizia distância mínima, ele pôde fazer, ele vinha defender, e vem defender, e ainda não há decisão, portanto não sei se é juiz que está com o caso será suficientemente inteligente para o fazer ou não, para lhe dizer que, evidentemente, estas coisas não podem ser assim. Se ele tivesse uma faixa de terreno, ou um terreno com 1000 metros, nesta área em particular, seria impensável que cortasse tudo, porque a distância era a mínima indicada na lei. Ou seja, tanto do ponto de vista legal, como do ponto de vista das práticas que têm vindo a ser seguidas, está tudo errado. É essencial, efetivamente, esta tomada de consciência, e nesse aspecto eu talvez não seja tão cético como o Santos Silva aqui referiu, porque acho que é possível, da mesma forma que a reciclagem foi uma prática que, sobretudo nas camadas mais jovens, nos últimos 30 anos, foi sendo introduzida, eu acho que é possível mudar a consciência das pessoas, e nomeadamente dos mais jovens, no sentido de modificar a própria estrutura da nossa floresta, ou as práticas que têm vindo a ser seguidas. Voltando ou finalizando apenas esta apresentação, e para não ser de facto tão chato como seria se me referisse apenas às normas legais, eu queria, eu não posso deixar de fazer referência ao Decreto-Lei 10/2018, de 14 de fevereiro, que vem, cujo sumário é: clarifica os critérios aplicáveis à gestão de combustível no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. E este decreto-lei vem fazê-lo interpretando até o regime excepcional das redes secundárias das faixas de gestão de combustível. E porquê? Porque, de acordo com aquilo que estava a ser feito, estava a ser aplicado em todas as áreas, independentemente das características específicas das mesmas, aquilo que é a lei geral. E foi por isso que, logo no anexo 2, nesta norma interpretativa, se refere que os critérios para a gestão de combustível no âmbito das redes secundárias de gestão de combustível englobam as partes envolventes dos edifícios, aglomerados populacionais, equipamentos e infraestrutura, aos estados arbóreos, arbustivos e subarbustivos, não integrados em áreas agrícolas, com exceção das áreas de pousio e de pastagens permanentes ou de jardim, e depois tem então uma série de critérios. E tem as copas das árvores, distanciados no mínimo de 5 metros de identificação, etc, etc, etc. O que é que eu queria, e dizendo também, e vindo clarificar também, que no caso de faixas de gestão de combustível que abrangam arvoredo classificado de interesse público, zonas de proteção a edifícios e monumentos nacionais, manchas de arvoredo com especial valor patrimonial ou paisagístico, ou manchas de arvoredo e outra vegetação protegida no âmbito da conservação da natureza e biodiversidade, tal como identificado em instrumentos de gestão florestal ou outros instrumentos de gestão territorial ou de gestão da rede Natura,
pode a Comissão Municipal de Defesa da Floresta aprovar critérios específicos de gestão de combustíveis. O legislador percebeu em 2018 o exagero que estava a ser cometido. O problema é que esta, depois, gestão e Comissão Municipal nem sequer aplicam isto. Não aplicam isto porque, como eu há pouco referi, a gestão, o sistema de gestão nacional e a delegação, a utilização de uma série de estruturas, seja o ICNF, seja as próprias Forças Armadas, seja a GNR, etc., etc., por um lado não estão preparadas para o fazer. E por outro, não estão preparadas nem humanamente, nem tecnicamente, nem em termos de meios, etc. E por outro lado, tendo sido aberta a possibilidade de delegarem essas competências nos municípios, os municípios fazem-no. Voltando ao caso que eu referi do corte indiscriminado e absurdo e extensíssimo de árvores levado a cabo no Parque Natural Sintra Cascais, eu estive a analisar o contrato feito entre o município e o madeireiro. Nesse contrato, aquilo que se previa era que o município pagasse ao madeireiro e o madeireiro ficasse com a madeira e com todos os resíduos associados. Percebem os interesses que aqui estão em causa? Pagamos e ainda nos retiram não só o valor concreto daquilo que nos estão a retirar, a expoliar, mas também todos os benefícios diretos e indiretos que resultam da existência das árvores. E agora, para terminar, eu não sei se conhecem, mas há um livro um livro infantil, que é absolutamente fantástico, que eu recomendo a todos que comprem para vós mesmos, filhos, netos, ou enfim, o que for, que se chama A Árvore Generosa, do Shel Silverstein. É um livro lindo e que eu considero essencial na formação de qualquer criança, jovem ou mesmo adulto, porque através de imagens simples ele demonstra como é importante a árvore em tudo na nossa vida. E que mesmo quando a mutilamos, quando a eliminamos, quando a cortamos, o touro nos pode servir como banco onde nos sentarmos. É evidente que é muito melhor não o fazer e deitarmos, por exemplo, simplesmente à sombra da mesma. Mas recomendo vivamente essa leitura porque acho que é essencial e acho que, aliás, deveria servir para enviar aos nossos políticos que manifestamente estão tão afastados, mas tão afastados daquilo que são as necessidades concretas das gerações atuais e futuras em termos de preservação do património. Mesmo, e uma última palavra, porque uma das associações de que faço parte e que agora tem em mãos um enorme problema, que é o SOS Quinta dos Ingleses, mesmo em meio urbano, se preparam com base nas vantagens económicas da urbanização, destruição de áreas enormes verdes, que ainda restam verdes em centros urbanos. Neste caso está praticamente em causa 50 hectares de zona verde junto à faixa litoral, na praia de Carcavelos, que está abrangida por um programa especial, o programa de ordenamento da orla costeira de Alcobaça ao Cabo Espichel, mas que, mais uma vez, o município de Cascais considera preferível e considera mais sustentável permitir a construção de 850 apartamentos, um hotel
150 apartamentos turísticos, shopping center, etc, etc, do que preservar aquela zona verde. Isto dá-nos bem a ideia do que é a consciência ambiental, aliada muitas vezes ao greenwashing, de quem tem depois o poder concreto de decidir. E faz-nos refletir também sobre a necessidade de, uma vez por todas, se perceber que legislação nacional ou planos nacionais têm forçosamente que se considerar imperativos e que não há direitos que possam ser considerados adquiridos quando ainda não tiverem sido executados. Um dos outros problemas que realmente verificamos, sobretudo em áreas urbanas, é que as pessoas utilizam o critério dos direitos adquiridos para achar que podem construir tudo, quando quiserem, como quiserem. Não é assim. Se queremos estruturar o território, se queremos pensar nas gerações presentes e futuras, há que o estruturar numa perspectiva de longo prazo. E esse longo prazo, num mundo em emergência climática, como já é reconhecido até pelo Papa Francisco e pelo António Guterres, enquanto secretário-geral das Nações Unidas, etc., e um mundo em emergência climática precisa de gente com visão diferente. Pessoas como estas que aqui estão, que façam compreender aos políticos que é imperativo, nomeadamente na próxima legislatura, que se iniciará no dia 10 de março, modificar os desmandos que foram feitos pela pressa de reagir politicamente àquilo que aconteceu, especialmente em 2017. É por isso, com alguma esperança, que eu acho que este encontro pode vir a servir de rampa de lançamento para a modificação destas leis. As leis, quando estão erradas. Nós, em direito, ou juristas em geral, referimos um palavrão que é a consciência axiológica normativa da comunidade, querendo com isso dizer que as leis criadas se devem adaptar àquela que é esta consciência mais ou menos generalizada das populações. Eu acredito que hoje em dia a consciência axiológica ou normativa da comunidade, no caso da emergência climática, força à alteração das leis que temos num sentido mais favorável à proteção da floresta e, portanto, à proteção de nós mesmos. Esperemos que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigada pelo teu contributo. Cumprimos a primeira parte do programa, que se debruçava sobre os conhecimentos e as experiências em torno das questões ao serviço, portanto, das árvores, da floresta e também do comportamento do fogo. Vimos também que esta legislação, bem demonstrada que esta legislação que sustenta os planos de ação de que estamos a ser vítimas, vá lá, por assim dizer, a gestão de combustível, não tem a eficácia, tanto que se pensava ou que a legislação, o legislador pensou. Portanto, na segunda parte iremos ter outro programa dos palestrantes, que já foi dito, portanto, uma mesa redonda e depois a intervenção das associações com experiências, não é? Com as suas experiências de defesa das árvores e depois o plano de ação.